Tem motos que parecem uma boa escolha. O preço de compra cabe no orçamento, o financiamento fecha. E na hora da decisão, tudo parece se encaixar. Mas depois de alguns meses de uso, começa a aparecer um número que ninguém calculou direito: o custo de manter. Manutenção mais cara do que o esperado, seguro que pesa todo mês, peça que chegou com preço que deu um susto. E aquela sensação de que a moto que cabia no orçamento não cabe mais no bolso da mesma forma que parecia na concessionária. Hoje, no Circuito Oculto, você vai ver 6 motos que podem te dar gasto alto em 2026 e entender por que tanta gente se arrepende de ter comprado sem fazer essa conta antes. Não é sobre dizer que essas motos são ruins, é sobre mostrar o que o entusiasmo da compra esconde e o dia a dia revela. Quando alguém vai comprar uma moto, o processo de avaliação passa quase sempre pelos mesmos 3 pontos: preço de entrada, consumo de combustível e aparência. São os critérios mais visíveis, os mais fáceis de comparar e os que o vendedor vai destacar na sua frente. O que raramente entra nessa equação, e deveria, é o custo mensal real de manter aquela moto funcionando bem ao longo do tempo. Revisões periódicas, valor das peças de desgaste, custo do seguro, preço de eventuais reparos e a frequência com que tudo isso precisa acontecer. Essa é a parte da conta que separa uma boa escolha de um erro caro. Para motos de médio e grande porte, essa diferença é especialmente crítica. Uma moto com motor bicilíndrico, peças importadas e sistema eletrônico sofisticado tem um custo de manutenção que pode ser 2, 3 ou 4 vezes maior do que uma moto popular equivalente em uso. E esse multiplicador opera todos os anos, em cada revisão, em cada troca de peça, em cada renovação de seguro. Quem não faz essa conta antes de comprar vai descobrir ela depois, e descobrir depois sempre custa mais caro do que ter pesquisado antes. A Kawasaki Ninja 400 é uma das esportivas mais desejadas do segmento de entrada no Brasil. Motor paralelo bicilíndrico, design de MotoGP em versão acessível, desempenho que surpreende para a cilindrada em termos de experiência de pilotagem. Ela entrega muito. O problema começa quando o primeiro ciclo de revisão chega. A Ninja 400 tem um motor que exige cuidados específicos, peças que não são as mesmas de uma moto popular e um custo de manutenção que choca quem veio de motos de segmento inferior. A revisão de válvulas, que nos motores bicilíndricos esportivos precisa ser verificada com frequência, é um dos serviços que mais surpreendem os proprietários pelo valor cobrado. O seguro é outro peso que muita gente subestima. Uma Ninja 400 tem perfil esportivo, público jovem e valor de mercado significativo. 3 fatores que as seguradoras combinam para montar uma apólice, que pode representar um custo mensal expressivo, especialmente para quem está na faixa dos 25 anos, em grande centro urbano, sem histórico de seguro anterior. Proprietários relatam que o seguro da Ninja 400 pode custar entre R$ 250 e R$ 500 por mês, dependendo do perfil do segurado e da cidade, um valor que, somado à parcela do financiamento, muda completamente a conta de quanto a moto custa de verdade todos os meses. As peças de reposição completam o cenário. Componentes específicos da Ninja 400, palhetas de freio dianteiras de performance, corrente reforçada, peças de carenagem que inevitavelmente sofrem marcas com o uso urbano, têm preços que refletem a natureza esportiva do produto. Um kit de embreagem, por exemplo, pode custar o dobro ou o triplo do equivalente para uma moto popular. Relato real de dono de Kawasaki Ninja 400 nas ruas de São Paulo, diz que: no primeiro ano, tudo dentro do esperado. No segundo, veio a revisão de válvulas, R$ 1.800 só nesse serviço, mais o seguro de R$ 380 por mês, mais o pneu traseiro que durou 8 meses. Calculei e vi que estava gastando mais de R$ 800 por mês com a moto fora do financiamento. Não estava preparado para isso. A MT-07 é uma das naked de médio porte mais elogiadas do mercado mundial. Motor bicilíndrico de 689 cc com caráter forte, peso contido, manobrabilidade excelente para uso urbano e interurbano, em termos de prazer de pilotagem, ela está entre as melhores da sua categoria.
Mas esse prazer tem um custo, que vai além da parcela do financiamento. E muitos proprietários brasileiros descobriram isso da forma mais direta, somando as notas fiscais do primeiro ano de uso intenso. O consumo da MT-07 surpreende quem está acostumado com motos mais econômicas. Com uso urbano mesclado de aceleração generosa, que é exatamente como a maioria das pessoas usa uma Naked de 700 cc, o consumo médio pode ficar entre 16 e 19 km por litro, dependendo do estilo de pilotagem e do tipo de uso. Para quem roda 1.500 km por mês, isso representa um gasto de combustível significativamente maior do que uma moto de consumo mais controlado. Multiplicado por 12 meses, essa diferença vai construindo um custo acumulado que não estava no cálculo inicial de quem comprou olhando só para a parcela. As revisões e o seguro completam o quadro. A MT-07 tem intervalos de manutenção que exigem serviços específicos de motor bicilíndrico, peças com preço de moto de médio porte importada e um perfil de uso que o mercado de seguros classifica como de alto risco, o que se traduz em apólices caras. Proprietários que fizeram a conta completa, parcela do financiamento, combustível, seguro e manutenção, relatam um custo mensal total que frequentemente supera o dobro do que imaginavam quando decidiram pela compra. Não é que a moto seja um mau produto, é que o custo total dela exige um planejamento que a maioria das pessoas não faz antes de assinar. Mecânico especializado de Belo Horizonte falou que a MT-07 é uma moto excelente, mas quando o cliente chega para a revisão dos 12.000 km e vê o valor, o susto é claro. Óleo específico, filtros importados, ajuste de válvulas, a conta não é pequena. Moto boa de usar, cara de manter do jeito certo. A BMW F750 GS é uma Adventure de prestígio, e ela entrega exatamente o que o prestígio promete: qualidade de construção, tecnologia de ponta, conforto para viagens longas e um conjunto de eletrônica que justifica a reputação da marca. Para quem tem perfil de uso que aproveita tudo isso, ela é uma moto genuinamente boa. O problema não está no que ela entrega, está no que ela cobra para continuar entregando. Porque a BMW não produz motos baratas de manter, e a F750 GS, apesar de ser uma das mais acessíveis da linha alemã no Brasil, não faz exceção a essa regra. Uma revisão de manutenção completa na BMW F750 GS em concessionária autorizada BMW é um evento financeiro que precisa ser planejado. O custo de mão de obra em uma concessionária premium, somado ao preço de filtros, fluidos e peças com especificações BMW, resulta em valores que surpreendem mesmo quem já sabia que seria caro. Proprietários relatam revisões que variam de R$ 1.500 a R$ 3.500, dependendo do serviço, com as revisões maiores, que incluem troca de fluido de freio, verificação completa da eletrônica e ajustes de suspensão, chegando à faixa superior dessa escala. O seguro é o outro ponto que pesa de forma constante. Uma BMW F750 GS tem valor de mercado alto, custo de reparo elevado em caso de sinistro, e um perfil de uso que inclui viagens longas, fatores que as seguradoras combinam para montar uma apólice que pode custar mais do que o seguro de um carro popular. Proprietários que somam parcela do financiamento, manutenção semestral e seguro chegam a um custo mensal que exige uma renda compatível com o sonho da grande viajante alemã. Referência de custo de revisão da BMW F750 GS no Brasil. Uma revisão de 10.000 km na BMW F750 GS, em concessionária autorizada BMW, com troca de óleo, filtros e verificações de rotina, pode custar entre R$ 1.500 e R$ 2.200, dependendo da cidade e dos serviços adicionais identificados. A revisão maior de 20.000 km, com mais itens incluídos, pode ultrapassar R$ 3.000. Um valor que precisa estar no planejamento financeiro de quem compra essa moto. A KTM Duke 390 é uma das naked mais divertidas do mercado no segmento de cilindrada média. Motor monocilíndrico de alto desempenho, chassi leve, resposta afiada para quem gosta de pilotar, ela entrega emoção de verdade.
Mas a KTM tem uma característica que está diretamente ligada ao seu DNA de performance. Os intervalos de manutenção são mais curtos e os serviços são mais exigentes do que os de motos de uso equivalente de outras marcas. E essa exigência técnica tem um preço que o comprador entusiasmado raramente calcula antes de fechar negócio. A troca de óleo na Duke 390 é recomendada em intervalos menores do que em motos equivalentes de marcas japonesas. O motor de alta performance exige lubrificação mais frequente para trabalhar dentro das especificações. Isso significa mais visitas ao mecânico por ano e mais gasto em óleo específico para motor de alto rendimento, que tem custo por litro maior do que óleos convencionais. O perfil de uso típico do dono de uma Duke 390 é outro fator que amplifica o custo de manutenção. É uma moto comprada para diversão, para aceleração urbana, para curvas, não para andar de forma suave e econômica. Isso significa que os pneus se desgastam mais rápido, a corrente e as coroas precisam de atenção mais frequente e o motor é exigido em rotações mais altas com regularidade. Dono de KTM Duke 390 em Campinas. Sabia que seria mais cara de manter, mas subestimei o quanto. Pneu traseiro em 8 meses de uso intenso, R$ 650. Óleo a cada 5.000 km, com fluido específico. Revisão anual acima de R$ 1.200. No terceiro ano, o gasto com a moto superou o gasto com a alimentação. Revisei minha vida financeira inteira. Honda é sinônimo de confiabilidade no Brasil, e a CB500X mantém essa reputação. É uma moto robusta, com motor bicilíndrico paralelo bem resolvido, excelente para viagens e uso misto asfalto e estrada. O comprador que chega nela vindo de uma CG 160 ou de uma Tornado traz consigo uma expectativa formada por anos de experiência com motos Honda, revisões previsíveis, peças baratas e fáceis de encontrar, custo de manutenção controlado. O problema é que a CB500X é uma Honda completamente diferente das populares em termos de custo de propriedade, e essa diferença cobra seu preço cedo. As peças da CB500X são importadas e têm preço significativamente superior ao das motos Honda da linha popular. Um jogo de pastilhas de freio, um kit de transmissão ou um filtro de óleo para a CB500X custa várias vezes mais do que o equivalente para uma CG 160, e essa diferença existe porque são produtos diferentes, fabricados em escalas diferentes, com especificações diferentes. O comprador que esperava a facilidade e o custo das populares Honda vai precisar recalibrar as expectativas quando abrir a primeira nota de revisão da CB500X. O seguro é outro ponto que pesa de forma relevante. A CB500X tem valor de mercado alto, custo de reparo elevado e um perfil de uso que inclui viagens longas, e o mercado de seguros precifica tudo isso na apólice. Proprietários relatam seguros que variam de R$ 200 a R$ 450 por mês, dependendo do perfil e da cidade. Um valor que, somado à parcela do financiamento e à manutenção semestral, constrói um custo total de propriedade que exige planejamento cuidadoso. A CB500X é uma excelente moto, mas não é uma moto barata de possuir, e quem compra esperando o custo de uma Honda popular vai se surpreender com a realidade da Honda de médio porte. Mecânico Honda em Florianópolis falou o seguinte: toda semana atendo o dono de CB500X que esperava pagar o que pagava na CG. Quando mostro o orçamento da revisão completa, a expressão muda. Honda de grande porte é outra categoria de custo. O nome é o mesmo, a conta não. A Royal Enfield Interceptor 650 é uma das motos mais charmosas do mercado atual. Visual retrô bem executado, motor bicilíndrico paralelo com sonoridade característica, proposta de pilotagem relaxada que convida para viagens longas e passeios sem pressa. Ela conquistou uma base de fãs genuinamente apaixonados e é fácil entender por quê. Mas por trás do charme clássico, existe um custo de propriedade que vai aparecendo ao longo do tempo e que, para quem usa a moto com intensidade, pode se tornar uma linha relevante no orçamento mensal.
O consumo da Interceptor 650 é um dos pontos que primeiro chama a atenção de proprietários vindos de motos mais econômicas. O motor bicilíndrico de 648 cc tem um apetite por combustível que não condiz com a proposta relaxada da pilotagem, especialmente quando a moto é usada em estrada com velocidades mais altas ou em ritmo de passeio com uso frequente da faixa de potência mais alta. As peças da Royal Enfield têm disponibilidade crescente no Brasil conforme a marca expande sua rede, mas ainda apresentam preços que refletem sua natureza importada e a escala de distribuição menor do que a das marcas japonesas. Para quem usa a Interceptor 650 como moto do dia a dia com alta quilometragem e não apenas para passeios esporádicos, o custo acumulado de manutenção ao longo de 2 ou 3 anos pode surpreender. Dono de Royal Enfield Interceptor 650 no Rio de Janeiro, diz que comprei pelo visual e pelo som do motor. No primeiro ano, romântico. No segundo, comecei a sentir o gasto. Consumo mais alto do que esperava, revisão com preço de moto importada, seguro salgado. A moto é linda, mas linda tem preço de manutenção também. Você viu 6 motos diferentes nesse vídeo. Uma esportiva de entrada com revisão cara, uma Naked poderosa com consumo alto, uma Adventure Premium com conta de manutenção de outra categoria, uma Naked esportiva que exige atenção frequente, uma Honda que quebra a expectativa de custo das populares e uma clássica que cobra no uso intenso. O que todas elas têm em comum? Nenhuma delas é um produto ruim. São motos que entregam o que prometem em termos de experiência de uso. O problema em todos os casos é o mesmo. O custo de manter não estava no cálculo de quem comprou. E essa é a revelação que esse vídeo inteiro prepara. O maior erro não é comprar uma moto cara, é comprar uma moto sem entender o que ela vai custar depois da compra. Porque o problema não aparece na concessionária, aparece na nota fiscal da primeira revisão, na renovação do seguro, na troca do pneu traseiro que durou menos do que você esperava. O preço de compra é visível e previsível. O custo de manter é invisível até que apareça, e quando aparece já é tarde para voltar atrás sem prejuízo. A única proteção contra isso é pesquisa feita antes, não aprendizado pago depois. Uma moto pode caber no seu orçamento na hora da compra. A parcela fecha, o dinheiro disponível cobre a entrada e o financiamento parece sustentável. Mas caber no orçamento na compra não é a mesma coisa que caber no bolso a longo prazo. O custo real aparece mês a mês, revisão a revisão, seguro a seguro. Antes de comprar qualquer moto de médio ou grande porte, faça uma simulação honesta do custo mensal total, parcela, combustível, seguro e uma reserva para manutenção. Se esse número cabe confortavelmente na sua renda, a decisão está bem fundamentada. Se não cabe, nenhum visual bonito vai resolver esse problema depois. Agora me diz, qual dessas 6 motos você teria coragem de manter no longo prazo? E se já teve alguma moto que pareceu uma boa escolha na compra, mas que te deu gasto alto no dia a dia, seja por manutenção, seguro, consumo ou qualquer outro custo que não estava no cálculo? Comenta aqui com a sua experiência. Cada relato real ajuda outra pessoa a não cair na mesma armadilha. E se esse vídeo te fez repensar alguma decisão que você estava perto de tomar, compartilha com quem você conhece que está no processo de escolher a próxima moto. Pode ser o alerta que salva o orçamento dele.